Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sei que eu tô sumida e eu tava esperando o momento certo pra mim poder vir fazer esse vídeo pra vocês, mas o momento certo nem sempre vai ser no dia perfeito. E eu sou muito disso. Eu quero esperar tudo contribuir pra eu conseguir fazer aquilo que eu preciso fazer. E eu senti que eu já tava deixando enrolar demais, né? Também porque eu quero mudar um pouco o rumo do canal. Então eu vou falar sobre mais assuntos ou sobre outros assuntos e talvez eu não tenha abordado tanto aqui antes. Mas primeiro quero que vocês deixem a curtida de vocês, porque isso me ajuda muito a entregar meu vídeo para mais pessoas, para que esse vídeo chegue, né, a muito mais pessoas. Mas também, se poucas pessoas virem, se 5 pessoas assistirem esse vídeo até o final, eu acho que eu já vou ficar muito feliz. Como vocês já viram aí na capa, né, eu fui diagnosticada com transtorno bipolar. Eu quero contar até esse diagnóstico e depois tudo que ocorreu a partir disso. Eu sempre fui meio inconstante aqui no canal. Eu apareço, posto trocentos vídeos e aí depois eu sumo. Acontece que eu nunca cheguei a falar com vocês exatamente o que acontece nesse período em que eu passo afastada. Há muito tempo atrás, né, que tem mais de 2 anos, se eu não me engano, eu fiz um vídeo falando, né, que eu tinha depressão e tudo mais. Só que aconteciam muitas coisas durante o período em que eu não estava com depressão, que eu não sabia explicar, não entendia o que era. E eu sempre falava assim: Deus, por favor, me mostra o que tem de errado comigo. Eu lembro de várias vezes eu sentada na beirada da cama e eu falando com o Yuri assim: amor, eu não tô aguentando mais. Eu não sei o que tem de errado comigo, porque uma hora eu tô super animada e outra hora eu tô praticamente lá no fundo do poço. Lá pro meado final, praticamente assim, de 2020, mais ou menos, que tudo começou. 2020, como todo mundo lembra, começou a pandemia. Pra uma pessoa que já tinha um quadro depressivo, foi assim, até que engraçado que não me afetou tanto. Eu lembro que a minha psicóloga sempre me perguntava: Liz, como que você tá? E eu falava: não, tô de boa, né? Eu tenho meio que um instinto em mim de querer cuidar das pessoas, então eu espirrava álcool até na alma de todo mundo, porque o Yuri não parou de trabalhar, meu pai também não. E nessa época eu tava morando com a minha mãe. Então, assim, eu levei super de boa, assim, super tranquilo, porque eu não sei também se todo mundo lembra, mas em 2020, pelo menos aqui em Juiz de Fora, não morreu tantas pessoas como em 2021. Então, assim, era uma coisa que a gente tinha aquele, né, medo da doença, mas não era aquela coisa que a gente via acontecer com pessoas à nossa volta. E eu tava levando tranquilo. Porém, eu comecei a entrar numa fase em que eu fiquei mais do que bem. E aí você fala assim: cara, tá, isso não é bom? Depende. Porque o que acontece? Eu comecei a não sentir necessidade de dormir. Eu queria ficar o tempo inteiro acordada. Tinha ideias uma atrás da outra, 24 horas por dia, e eu sempre queria estar fazendo alguma coisa, sempre queria estar, sabe, sendo útil dentro do que eu fazia, que é os vídeos pro Instagram, foto, conteúdo e tudo mais. Só que assim, eu comecei a ficar cada vez mais bem, mais agitada. E como é uma sensação boa, porque quem não gosta de estar bem, quem não gosta de ter 1 bilhão de ideias, né? Eu achava aquilo o máximo no início. Até que eu comecei a não sentir emoção por nada. Eu não ficava nem triste e nem feliz.
Tipo assim, eu não conseguia sentir absolutamente nada por ninguém, só por mim. Eu me achava a mulher mais extraordinária do mundo. Ninguém era melhor do que eu, ninguém tinha ideias melhores do que as minhas. Eu queria produzir. Não queria dormir. Eu lembro que no meu aniversário, os meus amigos me fizeram uma surpresa. E, tipo assim, eu ficava com aquele sorriso congelado. Só que, tipo assim, sabe? Eu amei o presente, mas eu não sentia nada em relação ao gesto. Gente, eu tô nervosa. Chora assim. Chora assim. Mentira! Meu Deus! É dos Estados Unidos, mentira! É Brasil. É Brasil. É Brasil isso aí, tá vendo? Ai, gente, Estrelinha eu azul. amei! Estrelinha na azul. Ordem e progresso ali. Gente! Eu não conseguia, tipo assim, nossa, eu tô super emocionada porque os meus amigos me fizeram uma homenagem. Não sentia nada. E também não ficava triste. Então, tipo assim, eu comecei a ver que tinha uma coisa errada. Mas, como volto a dizer, a sensação é boa. Eu deixei pra lá. Eu comecei a ficar muito ofegante. Eu queria falar a palavra, tipo assim, essa parte aqui é a parte da... Como é que fala, gente? Como é que fala? Tipo assim, garagem. Eu não conseguia lembrar essas coisas assim, garagem, copo, caneta. Você sabe quando a gente fica assim, me dá aquilo ali, aquele negócio, nossa, aquela palavra tá na ponta, não sai. Então eu comecei a ficar assim, ter esses esquecimentos. E quem não tem esquecimento hoje em dia, né? Então, continuou sendo normal. E eu nunca tinha tido um quadro de ansiedade forte. Eu já tinha tido vários quadros de ansiedade, assim, que a gente fica mais agitado, não consegue dormir, que a gente fica com o coração um pouco mais acelerado e tudo mais. Mas eu nunca tinha tido uma crise de ansiedade. No meu mundo, aquilo que eu tinha de, às vezes, ficar com uma respiração um pouco ofegante e tudo mais, aquilo já era uma crise de ansiedade forte. Iludida eu mal sabia que aquilo ali não era nada perto do que estava por vir. Um belo dia, eu estava vendo um vídeo no YouTube e aí me deu uma vontade de arrotar. Só que eu também, né, tive diagnóstico de refluxo. Assim, gente, uma vida bem leve, sabe? Então eu sinto essa vontade de arrotar e daí eu sento e fico esperando aquele bolo sair, porque o meu arroto não é um arroto normal, igual de todo mundo. Não tinha que ser, né, gente? É da Liz que a gente tá falando. E eu fico esperando aquele bolo sair. E o bolo não saiu. E aí eu comecei a puxar o ar não vinha. Eu comecei a ficar desesperada, que meu corpo começou a ficar todo mole, parecia que eu ia desmaiar. E eu tentando respirar, puxar o ar, e nada, parecia que o ar, à minha volta estava todo, assim, parado. E foi, assim, um momento desesperador, que hoje eu consigo contar dessa forma, porque hoje, no dia de hoje, nesse momento agora, que é importante falar sobre isso, eu estou bem. Então, assim, se talvez fosse um outro dia que eu estivesse mais sentimental, provavelmente eu iria até chorar, porque foi uma situação, assim, gente, fora do comum. Eu sentei na frente do ventilador, liguei o ventilador para poder vir aquele vento e nada. E naquela hora, o desespero faz a ansiedade aflorar mais ainda. Porque começou a vir uma porção de pensamentos do tipo, né? Será que eu peguei Covid e agora a Covid está manifestando no meu corpo, eu vou morrer? Aí eu comecei a pensar em várias pessoas que tiveram Covid e que sentiram falta de ar e comecei a assimilar aquilo comigo. E começou, o desespero ficou maior ainda. E aí eu falei assim, amor, liga pra minha mãe, pelo amor de Deus, porque eu já queria que a minha mãe orasse por mim, porque eu tinha certeza que eu ia partir naquele dia.
Porque a falta de ar, o corpo... Gente, é uma sensação horrível. Você já desmaiou? Pensa, naqueles segundinhos antes de você desmaiar, que o seu corpo inteiro parece que tá desfalecendo. É isso que eu fiquei sentindo. E a gente morando longe, na época a gente não estava morando com a minha mãe mais. Não tinha Uber na hora, chamamos, não ia, porque era um bairro muito longe, muito distante. A solução foi, falei assim, amor, pode ligar pro SAMU. Pode, gente, jurou. Pra eu falar assim, cara, pode ligar pro SAMU, é porque eu tinha certeza que naquele dia ali eu ia partir. Como eu disse, eu nunca tinha tido uma crise de ansiedade forte. Então, na minha cabeça, tinha alguma coisa de errado comigo. Chegou a mulher do SAMU, aferiu minha pressão, viu meus batimentos cardíacos, e ela falou, não tem nada de errado com você. Naquele momento, gente, eu comecei a chorar. Porque eu falei assim, cara, como que não tem nada de errado comigo? Olha como é que eu tô, a minha boca nessa hora já tava dormente. E eu assim, como não tem nada de errado comigo? Ela falou assim, você tá tendo uma crise de ansiedade. E eu não tinha conhecimento de que uma crise de ansiedade podia mexer tanto assim com a gente. Geralmente, uma crise de ansiedade dura em torno de 20, 30 minutos, mais ou menos. E uma pessoa que já está acostumada a ter essas crises de ansiedade fortes. A minha durou 2 meses. 2 meses, 24 horas por dia sentindo isso. E eu voltei para casa, eu dormi, no dia seguinte eu abri o olho de novo. E nisso começou praticamente um inferno na minha vida. Porque eu tentava dormir, na hora que eu tava pegando no sono, o meu cérebro despertava com tudo, expulsava o sono na hora. Dava tipo que uma fincada na cabeça, assim. Eu abri o olho. Daí eu me acalmava, tentava me acalmar. Tentava dormir de novo. Daí o cérebro, pá! E nisso foram várias e várias noites sem dormir. Comigo exausta, sentindo muita dor no corpo, muita dor na alma. Eu tive dor física nas costas, nas pernas, parecia que eu tava com febre, com alguma coisa. No meu primeiro pensamento, cara, alguém fez alguma coisa pra mim. Eu tenho que ir na igreja, eu vou orar pra descobrir o que aconteceu, porque alguém fez alguma coisa. Só que eu tava completamente errada, porque eu descobri que o maior mal que a gente pode passar na nossa vida é o que a gente faz pra gente mesmo. E era isso que estava acontecendo comigo. Eu fui em uma determinada igreja em que Deus falou muito comigo. E eu vi que eu estava num processo com Deus de cura. E nesses dias Deus usou até os médicos para falarem comigo. Eu era uma pessoa que eu guardava muita mágoa, muito rancor de coisas que aconteceram comigo de quando eu era criança e que eu lembrava como se fosse ontem. E eu tinha orgulho de falar isso, porque eu me coloquei como a vítima da história. Cara, eu não tenho que perdoar ninguém, porque eu sou a vítima. As pessoas que têm que vir até a mim pedir desculpa, e se eu quiser, se for pro meu bem-estar, eu vou perdoar. E eu fui guardando aquilo e alimentando aquilo. Eu tinha raiva de uma cidade inteira, praticamente. Me afastei das pessoas, eu comecei a ficar uma pessoa insuportável, em que praticamente não acreditava em Deus ou colocava Deus como uma pessoa horrível, que tinha me escolhido para poder passar por tudo de ruim que tinha na Terra. Sendo que eu sei que existem pessoas que passam por situações piores que as minhas, mas a minha não. A minha era pior. A minha era a mais doída. Eu era a única pessoa que sofria na face da Terra. E eu fiquei naquela posição de que, tipo, não, eu tô guardando mágoa
porque eu tô cuidando de mim, porque eu sei cuidar de mim. Então, na minha cabeça, a forma de eu ter o meu autocuidado era guardar mágoa das pessoas. Porque já que ninguém vai me pedir desculpa, eu pensava dessa forma, já que ninguém vai me pedir desculpa, eu vou fazer questão de lembrar todos os dias que aquela pessoa me feriu. E eu fiquei nessa. E aquilo foi me destruindo por dentro, sem eu mesma saber. Porque a gente vive uma luta constante da carne contra o espírito. E eu lembro que a minha mãe falou comigo a seguinte coisa. Falou assim, Liz, sabe por que você está passando por isso? Porque você é uma pessoa muito boa. E você guardar mágoa de alguém não condiz com o caráter de uma pessoa boa. Então você vive nesse constante conflito entre você ser uma pessoa boa e você querer guardar mágoa de alguém, guardar raiva, que aquilo ali vai fazer com que você se destrua e você nem vai perceber. E assim foi. E eu voltei, na época eu tinha parado alguns meses com o meu acompanhamento psicológico. Voltei e aí eu vi que eu precisava tomar remédio. Só que até eu acertar os medicamentos, gente... Gente, ó, eu vou te contar, tá? Hoje em dia eu consigo rir, mas na época eu nem sei, só chorava. Eu fui no primeiro psiquiatra, que o psiquiatra me atendeu com o olho fechado. Tipo, fala, pode falar. Eu saí de lá apavorada. Ele me passou um remédio que eu ficava dopada. O remédio da parte da manhã. O da noite também, né? Porque o da noite era pra dormir. Eu ficava dopada. E ele simplesmente falou que eu tinha um quadro depressivo, que eu ia tomar remédio por tantos meses e depois ele ia tirar. Só que o que aconteceu? Passou os 15 dias, os 20 dias da adaptação do remédio no organismo e nada de eu melhorar. Eu acordava de madrugada, eu tinha que ir para debaixo do chuveiro, num banho pelando de quente, ficar lá debaixo parada, porque era a única coisa que fazia aliviar a ansiedade pra eu conseguir dormir. E eu sempre voltava, olha, remédio não tá fazendo efeito, eu tô assim, assim, assim. E ao invés dele trocar, não. Ao invés dele estudar melhor meu caso, não. Vamos aumentar a dose. E eu lembro que eu tomava um comprimido de manhã, um de noite, 8 horas da noite. Batia no horário do culto. Querendo prestar atenção na pregação, que geralmente as pregações começam 8 horas. E eu não conseguia. A minha escolha era fingir que eu tava orando, abaixava a cabeça e dormia, porque o remédio ele fazia um efeito de sono de 30 minutos mais ou menos e depois passava. Que era exatamente os 30 minutos da pregação. Então, assim, eu praticamente não assistia a pregação. Eu falei com a minha psicóloga, ela falou assim, olha, eu vou te indicar uma psiquiatra, amiga minha, que mudou a minha vida. Nossa, que Deus abençoe muito a vida dela, porque ela mudou a minha vida, literalmente, gente. Eu fui lá, a gente começou a conversar por WhatsApp. Ela, eu vou te passar meu número, que eu quero saber como que você vai estar daqui a 15 dias. Você me manda mensagem. E a gente começou a suspeitar do diagnóstico do transtorno bipolar. E aí ela falou comigo assim, eu não posso te dar esse diagnóstico agora, porque é um diagnóstico que é difícil de dar. Você não vai olhar pro seu paciente e falar assim, olha, você tem transtorno bipolar, toma até o remédio. Não. É difícil de dar esse diagnóstico, porque existem 3 tipos de transtorno bipolar, que é o da hipomania e a ciclotimia. A gente fez tratamento e tudo mais. E depois de alguns meses, ainda não tinha batido o martelo, olha, você tem isso. Eu comecei a entrar na fase da hipomania. Pra mim era mais saudável, digamos assim, eu viver totalmente dentro de uma realidade que a minha cabeça tinha criado do que na própria realidade. Então eu me encontrei numa situação em que a gente não tinha nem vindo para o apartamento ainda e eu estava sofrendo real, porque eu precisava arrumar um emprego para juntar dinheiro para comprar um terreno para mim poder construir uma casa só Deus sabe quando. E eu, entendeu? E um dia a gente foi visitar
a minha cunhada e a irmãzinha do Yuri, mais nova, estava lá. E eu simplesmente cismei que a gente tinha que começar a pegar ela para poder trazer aqui para casa e tudo mais. Comecei a ficar mais agitada, comecei a de novo não ter tanta necessidade para dormir. Entrei num quadro de impulsividade em que eu queria comprar, comer muito. E eu falei assim, olha, tem alguma coisa errada, porque eu tava totalmente desconectada com a realidade e vivendo uma coisa em que tava na minha mente, com as coisas que eu criava na minha mente. E eu falei isso com a minha psiquiatra. Ela falou assim, olha, você entrou na fase da mania, a gente vai ter que entrar com remédio para poder estabilizar o seu humor, que ela já tinha me falado lá no início. E aí a gente bateu o martelo de que eu, de fato, tinha o transtorno bipolar. Eu comecei a tomar o estabilizador de humor, muitos devem conhecer, que ele chama carbolítio, em dosagem nem terapêutica, dosagem bem baixa mesmo. E deu super certo, os medicamentos que ela passaram deu super certo e acertou, graças a Deus. Só que eu ainda precisava conviver com as consequências de muitas coisas que eu tinha descoberto durante esse processo, né? Porque aconteceu muita coisa, gente, o vídeo vai ficar muito grande, eu não sei nem como que eu vou fazer para não poder dividir ele. Mas eu espero realmente que vocês vejam até o final. Durante esse período eu perdi 20 quilos em 1 mês e meio, porque eu não conseguia engolir comida. Parecia que tinha um bolo na minha garganta, eu ia no hospital, nada. Ansiedade. Parece que a minha garganta tá cheia de bolo de ar. E às vezes eu não consigo respirar. Eu não aguento mais. Fica passando mal. Eu tô fazendo tudo direitinho, eu tô fazendo o tratamento e nada. Os remédios também tiraram um pouco da fome, eu não via tanta graça assim em comer. E eu comecei a pedir perdão para as pessoas, que na minha cabeça eu tinha alguma coisa. E eu me surpreendi em saber que todas elas não sabiam que tinham me magoado. Isso foi uma coisa que eu alimentei sozinha na minha cabeça. E as pessoas falavam assim, cara, eu não sabia que eu tinha feito isso com você. Por que você não me falou? Porque na minha cabeça a pessoa tinha noção que ela tinha feito aquilo comigo sim. E ela tinha feito para poder me magoar, porque eu era vítima. E nesse processo eu descobri que eu não sabia cuidar de mim. Eu não sei cuidar de mim. Eu não tô aqui para poder fazer um vídeo de, olha, eu passei por isso tudo aqui e eu vou te falar o que você vai fazer para você poder sair dessa, porque eu superei, blá blá blá. Não, é um constante tratamento pro resto da vida. Você cuidar de você cuidar da sua alma é um constante tratamento pro resto da vida. Porque eu descobri que eu fui a pessoa em que eu mais me feri. Então como que eu vou fazer? Eu precisava, naquele momento, liberar o perdão para mim mesma das coisas que eu tinha me feito. Eu quis guardar rancor, me separar de todo mundo e falar, olha, eu vou ficar aqui, não chega perto de mim porque você não me merece, digamos assim. Eu comecei a liberar perdão para coisas até mais profundas. E aí a gente entra numa fase em que eu estou no momento em que você tem que aprender a lidar com as suas dores do passado. Porque o que acontece? Você pede perdão, mas a consequência do ato que aconteceu vai continuar. Um exemplo, eu e a minha mãe, a gente se acertou. E eu amo a minha mãe mais que tudo nessa vida, sou completamente apaixonada por ela. Mas, infelizmente, na minha infância, eu fui negligenciada. Então, não por tipo assim,
ah, minha mãe me negligenciou de propósito. Não, a minha mãe também não tinha muito conhecimento, minha mãe engravidou da gente muito nova. Então, ela negligenciou a gente porque ela também não tinha conhecimento, ela também meio que foi negligenciada. Antigamente não tinha muito esse negócio de psicólogo, psiquiatra, Deus me livre até se você levasse alguém lá. Era só para quem é doido. Então, assim, muitas coisas que aconteciam comigo, ela me ensinava da forma como ela foi ensinada. Então era tipo assim, ah, você não consegue prestar atenção na aula por conta da dislexia e déficit de atenção? Não, você toma um jeito na sua vida, porque você precisa passar de ano, porque nananana. Ah, ou é porque você não está fazendo nada, ou porque você está se esforçando pouco, ou coisas assim do tipo. Então foi empurrando com a barriga. E eu lido com essas consequências agora, mesmo tendo liberado perdão para ela. Então, assim, as consequências, elas vão continuar. Então, assim, a gente precisa aprender a lidar com as situações da vida sem empurrar a culpa para ninguém. Porque foi uma coisa que aconteceu que virou um ciclo, né? Ela não foi ensinada, ela não soube ensinar. E agora que eu tô tendo, né, graças a Deus, esse cuidado, eu tô podendo quebrar esse ciclo, cuidando de mim, para quando eu tiver filhos, eu não fazer essas coisas com eles. Eu estou nessa fase que talvez, se fosse num outro momento, eu não saberia lidar, como eu não sabia lidar. Como eu falava assim, nossa, tá dando tudo errado na minha vida. Culpa sua, mãe. Culpa sua, porque você, quando eu era criança, e eu voltava lá no passado, toda vez. E não era só com ela. Então, assim, o que passou, passou. O passado não te define. O que define é o que você vai fazer a partir do momento em que você tem aquelas ferramentas na mão. Olha, aconteceu isso, mas eu tenho isso daqui e eu posso pegar isso daqui e fazer um trabalho maravilhoso para que o meu amanhã não seja igual o hoje ou igual o passado. Eu posso mudar, eu posso melhorar as coisas. E eu comecei a fazer isso. As crises de ansiedade não passaram, ainda tem um pouco de crise de ansiedade, mas eu falei que eu não vou me afastar das redes sociais mais. Eu sei que eu andei esse período afastado, né? Eu também fiquei sem celular, então acho que acarretou tudo, né? Pra poder eu ter ficado esse tempo aí sumida. E eu falei assim, eu quero falar mais sobre isso, porque as pessoas, elas precisam falar sobre isso. Hoje em dia já é muito falado sobre esses tipos de assunto, mas em doenças psiquiátricas, doenças, né? Não vou nem dizer doenças, mas essa condição mental, melhor, né? Essa condição mental, poucas pessoas conhecem. E às vezes quando eu vou falar assim, olha, eu fui diagnosticado com transtorno bipolar, a pessoa fala assim, ih, menina, você é doida, você não tem isso não. Você não sabe o que é transtorno bipolar, não. Então, querido, quem não sabe o que é transtorno bipolar é você. Porque muita gente acha que transtorno bipolar é tristeza e alegria, mas isso é um sintoma completamente 100% superficial. Então, assim, eu senti a necessidade de vir falar sobre isso. E, igual eu falei, quero mudar um pouco o rumo do canal. Eu vou abordar mais esses assuntos, muito mais esses assuntos, porque isso é uma coisa que está presente no meu dia a dia. E às vezes eu falo assim, cara, eu não tenho condições de gravar vlog hoje, de fazer vídeo hoje, porque eu tô mal. Então eu quero mostrar para vocês o que acontece, como é o dia a dia, a vida, o que é essa doença, o que é essa condição. Eu quero falar sobre isso, mas no meu ponto de vista leigo,
como paciente, porque eu não sou psiquiatra, não sou psicólogo, então não posso falar de uma forma profissional. Eu vou falar da forma como eu vivo, da forma como eu sou tratada. E hoje em dia eu tenho uma qualidade de vida boa, preciso mudar muitas coisas, porque eu voltei a ficar agitada, ter um pouco de crise de ansiedade, mas eu sei que isso é uma coisa que eu deixei de fazer, coisas que eu deixei de fazer no meu tratamento, que me ajudava, como ler, escrever, caminhar. Eu preciso sair de casa, mas eu não tenho energia, eu não sinto força para sair de casa. Então eu comecei a parar um pouquinho até que eu parei de tudo. E eu sei que eu preciso voltar, eu sei que eu preciso me ajudar, porque eu li uma frase esses dias que assim foi pá na minha cara, que dizia o seguinte: faça terapia e tome os seus remédios, mas construa o seu caminho para longe de tudo aquilo que te adoece, porque não faz sentido você tomar um antialérgico e continuar no ambiente empoeirado. Então, eu sei das coisas que eu preciso fazer para poder ajudar no tratamento também, que alivia demais, e eu não tenho feito. Mas eu quero começar a construir esse caminho aqui com vocês para poder estar falando mais sobre esse assunto, porque eu estou estudando muito sobre saúde mental. E eu quero muito ajudar as pessoas através de tudo que eu passei, porque eu sei que tem um propósito isso. Eu sei que eu não passei por nada disso em vão e eu quero usar as minhas dores, as minhas cicatrizes para poder curar a vida de alguém. O vídeo foi totalmente ao contrário para um lado que eu estava querendo falar, mas eu acho que era isso que eu precisava dizer neste momento. Eu vou ter muitos outros vídeos para poder falar muito mais coisa. Então eu quero falar mais sobre esse assunto para que vocês tenham um ambiente em que vocês se sintam acolhidos e saber que vocês não são as únicas pessoas no mundo em que estão passando por isso. Existem mais pessoas e existem pessoas que entendem vocês. E eu quero ser essa pessoa. Então, nesse momento, para esse vídeo, é isso que eu tinha para poder falar. Eu espero que vocês tenham ficado até aqui no final, porque isso é muito importante para mim. E até a próxima!